Olá pessoal, eu sou Elvis Tavares e estou voltando com a minha epopeia de contar um pouco da história da música cristã contemporânea brasileira e, quiçá, internacional. Hoje eu quero trazer uma opinião muito particular sobre o disco do grupo Rebanhão que eu mais gosto. E esse disco é o disco Luz do Mundo, lançado em 1983, que eu reputo como um disco sensacional. Foi gravado no Rio de Janeiro, pela gravadora Arca Musical Evangélica, que ficava ali na Rua do Acre, bem no centro do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio. A Arca Musical Evangélica, essa gravadora que trouxe um pouquinho antes, para mostrar que ela veio com um trabalho arrojado, a gravadora trouxe um pouquinho antes o disco Peace in the Valley, do B.J. Thomas. Distribuiu no Brasil esse disco, muita gente conhece esse disco, um disco de músicas tradicionais que o B.J. Thomas, nosso saudoso B.J. Thomas, gravou. Bom, o disco, o que eu acho assim de mais sensacional no disco, entre outras coisas, né? Mas é a sonoridade do disco. Um som maravilhoso que foi captado ali no Transamérica. A mixagem, então, foi excelente. Né? Nós estamos falando de 1983, 40 e poucos anos atrás. E a sonoridade do disco você coloca para ouvir e é uma coisa maravilhosa de se trazer até os nossos ouvidos. Bom, o grupo, na época, a formação era o Janires, era o Carlinhos Fete, o Pedro Braconô, o Paulo Marota, tinha o baterista o Candel, escolhe aí, e o convidado para tocar percussão foi o Edinho. Nós vamos começar lembrando aqui algumas músicas. Eu vou começar por uma bem aleatoriamente. O disco foi gravado em vinil, primeiramente, depois em vinil simultaneamente cassete, e lá nos anos 2000, nos anos 90, digo, ele foi remasterizado para o CD. Então vamos ouvir aqui uma primeira música para vocês, para destacar. Luz do Mundo. Olhe pra frente, esqueça o passado. Existe pouco tempo pra pensar. A guitarra. A estrada é longa e perigosa. Lembre-se que há tempo. Muito legal aí ouvir o Carlinhos Fete, a música Sinal Verde, de sua própria autoria. Eu já destaco aí a percussão do Edinho, né? O convidado do disco, tocando aí esse bongô, né? E a guitarra também, uma guitarra jazzística, né? Que pareceu aí um toque muito especial. Essa é uma das músicas que eu gosto muito nesse disco. Bom, a capa do disco, no rótulo, o rótulo do disco, na própria capa, o rótulo da capa, né? Porque do disco o rótulo é redondo, é uma esfera, uma circunferência. Mas o rótulo, a parte central da capa, é uma figura ovalada, onde veio ali a silhueta, né, de um pastor, um cajado e uma ovelhinha. Depois essa silhueta apareceu também com os componentes do grupo, esses que eu citei aqui, e os Janires, ou, por exemplo, Carlinhos Félix manteve a sua barba do primeiro disco Mais Doce que o Mel, esse Luz do Mundo é o segundo da carreira do Rebanhão, e o Janires veio ostentando uma gravata borboleta. Teria sido uma provocação do Janires em relação ao primeiro disco, onde ele veio com a camisa aberta e houve uma censura até aquela capa. Depois veio uma outra tiragem do disco com a tarja preta, tapando ali os peitos desnudos do Janires. E o Janires nesse disco ele vem todo encapotado, ou seja, vem com uma gravata todo fechadinho, com uma gravata borboleta. Aí tem. Bom, brincadeiras à parte, essa é a capa do disco, um disco muito bem produzido, como eu já mencionei aqui, né? E foi o único álbum do Rebanhão por essa gravadora Arca Musical Evangélica, gravadora carioca, e ela, um pouquinho antes do disco do Rebanhão, ela trouxe o disco Peace in the Valley do saudoso B.J. Thomas, tá? Mostrando que ela veio para trabalhar de uma forma muito arrojada, a Arca Musical Evangélica. Mas só que depois, passou um tempinho, não se ouviu mais falar da gravadora, né? E, enfim, ficou aí a lembrança registrada. Eu quero trazer outra música aqui para vocês do disco. Eu quero lembrar aqui. Antes eu vou lembrar o seguinte. Antes eu vou lembrar o seguinte. A relação das músicas. Lado A, Luz do Mundo, Carlinhos Félix. Hoje Estou Feliz, Janires. O Uai, do Janires. Com Cristo em Mim.
Pedro e Carlinhos Félix, Pedro Braconô e Carlinhos Félix, e fechando o lado A, Casa no Céu do Janires. Vou para o lado B, Sinal Verde do Carlinhos, essa que eu toquei agora. Ano 2000 é a segunda do Janires, a terceira Jesus, Meu Refúgio do Carlinhos, Taças de Cristais do Janires e fecha com De Que Adianta, também do Carlinhos Félix. A menção que eu posso fazer aqui é UAI, que é uma sigla adotada pelo Janires, e ela significa Unidos no Arrebatamento da Igreja, para quem não sabe isso. Estava no encarte lá, tá? E depois, a música 2, ano 2000, a música de teor escatológico, né? Que fala sobre o evento, os últimos tempos, né? O fim do mundo e tal. E não há como não fazer uma remissão ao Nostradamus, que previu, eu acho que em 1999, algo do tipo, o mundo acabaria. Agora, essa previsão aqui do Janires, que é do jeito que o mundo vai, não passa dos anos 2000, eu só quero lembrar que nós estamos em 2025, ou seja, o ano 2000... Se ele falou ano 2000 no singular, se referiu só ao ano 2000 em si, né? A previsão já foi. Não venceu, não se consumou essa previsão. Agora você está falando ano 2000, se o Janires estivesse falando ano 2000 em relação a toda a década de 2000, ainda está em aberto, tá? Ainda está em aberto aí. Então, já que eu falei em taça em ano 2000, vamos ouvir um pedacinho de ano 2000? Vai! Olha o helicóptero! Ei! Do jeito que o mundo vai, não passa do ano 2000. Do jeito que o mundo vai, não passa do ano 2000. Países contra países, em pleno mês de abril. Estamos em março. Bom, gente, é 1983 o ano desse disco, época que até os filmes fotográficos, os filmes para tirar foto, eram capitaneados, vários deles pela Kodak, né? Aí veio a nossa época atual digital e aquele produto todo que era da Kodak, que era analógico, né? Vinha naquelas caixinhas, aqueles rolinhos para você abrir a máquina, colocar ali dentro. Tinha 12 poses, 24. Isso está no passado, mas para mim é uma memória afetiva muito legal, como é a do disco Luz do Mundo. O Luz do Mundo a gente ouve até agora, né? Dá para você comprar o disco aí na internet, dá para comprar e ouvir. A Kodak você dificilmente vai usar ainda daquelas máquinas, né? Quase ninguém quer usar isso, e aqui ainda existe, daqueles pode ter aí de uma forma vintage, não é mesmo? Bom, esse disco, falando no CD, esse disco do Rebanhão, ele foi masterizado em Boston, nos Estados Unidos. Pois é, em Boston, nos Estados Unidos, é até onde mora a nossa querida Lídia de Assis, nossa querida cantora. Um abraço para a Lídia, se ela estiver vendo a gente aí, tá? Bom, continuando, eu vou trazer aqui uma outra música do Janires, que é a música Taça de Cristais. Reparem que a introdução lembra muito aqueles filmes de faroeste, parecendo o mocinho, ou o bandido, ou o mocinho perseguindo o bandido, ou vice-versa, montado com... Reparem na entrada, se não lembra bastante filme de faroeste. Então essa música aí, Taças de Cristais, também é muito legal. A introdução começa num ritmo, mas quando depois ela dá uma ralentada e entra em outro ritmo na estrofe.
mais. É o amor de Deus por nós os mortais. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra. Da terra. Voltou. Muito legal a música do Janeiro, de Taças de Cristais. Lembrando que foi o único disco do Rebanhão pela Arca Musical Evangélica, né? Eu acho que eles poderiam ter continuado ali, mas eu creio que a proposta a seguir foi da Poligrama, multinacional. Seria muito difícil não aceitar, né? 1983 foi quando a Poligrama iniciou, que hoje é a Universal Music, sua trajetória na música gospel brasileira. Gente, quando eu falo gospel, no melhor sentido da palavra gospel, o sentido original do gospel, não é a bagunça que muitos dizem que está acontecendo por aí em nome do gospel, tá legal? Eu tô falando da originalidade do nome gospel, evangelho, falar de Deus. Então, foi o único disco do Rebanhão pela Arca Musical Evangélica, onde eles migraram para poderosíssima, para Major Poligrama. E outro detalhe que o disco Luz do Mundo marcou a saída do Janires da banda Rebanhão. O Janires saiu e o Rebanhão, já o próximo disco, que foi Semeador, a abordagem sem as músicas do Janires já foi bem diferente, bem diferenciada, tá? Vamos ouvir um pouquinho também agora. Vou partir aqui para... Vou pegar aqui um pouquinho, vou pegar a Luz do Mundo, para a gente ouvir um trechinho, que começa bem expondo ali os teclados do Pedro Braconô nessa música. Vamos lá? Vai! Piano, Pedrinho, Braconô. Bonitão. Claro, sim, está o dia. Eu irei ao encontro do rei. Estarei preparado para quando ele voltar. Bateria. Desta vez em minha vida as trevas não tiveram lugar, pois a luz de Jesus tem Ou baixo, rapaz. Baixo do Marota. Ele é a luz do mundo. Quem segui-lo em trevas não mandará. Uma promessa. Tá aí, gente, esse descasso do Rebanhão Luz do Mundo. Só lembrando que historiadores, músicos e jornalistas se uniram numa enquete do site Super Gospel para eleger os 100 maiores álbuns da música cristã contemporânea, e o Luz do Mundo, que eu estou falando com vocês aqui, ficou em 6º lugar. Não me convidaram para essa enquete para eu votar também, tá? Porque foi historiadores, músicos e jornalistas, eu estava nessa aí, hein? Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma lembrança muito particular do disco Luz do Mundo do Rebanhão, o meu disco preferido da banda Rebanhão. E qual é o seu? Comenta aqui, você que está no YouTube, curte, comenta, compartilhe com seus amigos, você no Instagram da mesma forma, tá bom? Um abraço a todos, um abraço à turma do Rebanhão, meus camaradas, e até a próxima, tem mais por aí.